Prepare-se para o arrebatamento. Prepare-se para a trombeta de Deus. Igreja, prepare-se para a volta de Jesus. Igreja, prepare-se para a trombeta soar. É isso mesmo. No mundo todo está se derramando. É isso mesmo. Na cidade do Aço, Pittsburgh, na Pensilvânia, Jimmy Swaggart estuda a lei mosaica da festa do Pentecoste e o que representa para nós hoje. Vamos agora ao Centro Cívico de Pittsburgh, onde milhares estão reunidos para ouvir o evangelista Jimmy Swaggart. O dia em que ele me salvou, o dia em que ele salvou você, esse foi o maior dia da nossa vida. Nunca esquecerei desse dia, senhoras e senhores. Janet Pascal. Long years ago, when out in sin, oh, when out in so much sin, I had no hope. I had no hope, No peace within, no peace within. Down on my knees in agony, well, I cried to Jesus and he gladly set me free. I never shall forget the day when all the burdens of my soul rolled away. Well, it made me happy, glad and free. I'll sing it, shout it, for he's everything to me. Oh, sinner, come on to Jesus now. At his defeat, just don't live out. Confess to him your every sin. He'll save and cleanse you, give you peace and joy within. Oh, never shall forget the day when all the burdens of my soul were rolled away. Well, it made me happy, glad and free. I'll sing and shout it, for he's everything to me. I never shall forget the day. Hallelujah. When all the burdens of my soul were rolled away. Well, it made me happy, glad and free. I'll sing and shout it, for he's everything to me. Oh, I never shall forget the day when all the burdens of my soul were rolled away.
Vou cantar e vou clamar, porque Ele é tudo para mim. When you finally made your entrance to that city, of jasper walls, bright golden avenues, as you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you. Oh, look for me, for I will be there too. Yes, Lord. I realize when you arrive, there'll be so much to view. After you've been there 10,000, a million, oh maybe two. Look for me, for I will be there too. As you go down that list of first, there'll be no question. I know you'll want to see your loved ones waiting there for you. When you feel you've shared your story with the last one, that wants to hear you tell just how you made it through. Oh, look for me, yes, I realize when you arrive, there'll be so much to view. After you've been there 10,000 years, a million, oh maybe two. Just look for me, for I will be
just look for me. For her I will be there too. A festa do Pentecoste significava muito para os filhos de Israel. Jimmy Swaggart estuda essa antiga festa e o que ela representa para nós hoje. Os que trouxeram a Bíblia, abram agora, por favor, em Atos capítulo 2, começando com o versículo 1. Lucas escreveu este registro, apresentou essa gloriosa narrativa ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Lembrem disso, porque é sobre isso que eu vou falar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O meu tema foi extraído do primeiro versículo, que culmina com a parte final, a festa do Pentecoste. Quem estuda a palavra de Deus sabe que todas as coisas que temos hoje em Jesus têm a sua base no Velho Testamento. Por exemplo, a Páscoa. Quando os filhos de Israel foram trazidos do Egito, o sangue foi aplicado nas portas. Êxodo 12, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Páscoa. A Páscoa era um tipo da nossa redenção, da salvação. A retirada do Egito era um tipo da nossa retirada deste mundo. Todo estudioso da Bíblia sabe. 7 semanas, mais um dia, 50 dias após a Páscoa, era a festa do Pentecoste. Este é o meu tema de hoje. A palavra Pentecoste no original é 50. Quando se diz Pentecoste, se fosse em grego, há 2000 anos atrás, no grego popular, estaria dizendo 50º. E quando se diz em Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, queria dizer 50 dias após a Páscoa. Nesta festa judaica da Páscoa, o Espírito Santo veio. E a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste não foi simplesmente um acaso ou alguma coisa que meramente aconteceu. Foi planejado por Deus, ordenado por Deus, nos anais do passado bem distante, que o Espírito Santo iria descer no dia do Pentecoste, por causa da festa do Pentecoste ou da Páscoa, que era o tipo da nossa redenção. A festa do Pentecoste era um tipo do nosso batismo no Espírito Santo. Daí a razão de ela cair naquele dia exato. O Espírito Santo me disse ontem à tarde o seguinte: volte e veja na antiga lei levítica de Moisés sobre a festa do Pentecoste, e veja o que ela diz para hoje. Agora quero dar uma breve recordação do que esse dia representava, essa ocasião tão bonita e alegre, à qual chegaremos no momento. O sacerdote
tomava pão levedado, coisa estranha, e fazia pães grandes e os apresentava a Deus, e então se voltava para o altar do sacrifício. O altar do sacrifício, onde o cordeiro era posto, era um tipo do Calvário, um tipo de Jesus que seria brutalmente morto lá no Monte Gólgota. Os cordeiros sacrificados eram tipos de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles se voltavam para o altar e traziam a oferta oferecida para o altar e para Deus, e então voltavam para o povo, mostrando que todas as bênçãos que temos, todos os atributos que vêm a nós da parte de Deus, todas as bênçãos que nós mencionarmos aqui nesta mensagem, vem tão somente através da cruz do Senhor Jesus Cristo. O batismo no Espírito Santo vem a você pela cruz. Você nem poderia ter o Espírito Santo se não fosse pelo preço que Jesus pagou quando abriu o caminho para o Calvário. Ele, na verdade, tomou o pão levedado, voltou-se para Deus Pai, glória a Deus, e disse: Pai, eu sou o altar, o cordeiro sacrificado, e eu preparei o caminho que se abriu e voltou as costas ao povo para nós podermos entrar e beber de graça da água da vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ver o sacerdote vestido com suas lindas roupas, tomando a oferta movida e levando-a para o altar. Ele a estava levando para Jimmy Swaggart. Ele não sabia, mas a estava levando para você, estava levando para você. Ele estava preparando o momento em que Jesus clamou em João 7,37: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão, 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 fluirão rios, 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 rios de água viva, de água viva, de água viva, de água viva. Pois bem, vejamos o que a festa de Pentecoste significava há 3.500 anos atrás. 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás. Vejamos o sentido. Ela celebrava e comemorava a colheita. Agora, quero que isto fique bem claro. A festa do Pentecoste, que é o princípio fundamental do nosso batismo no Espírito Santo, celebrava a colheita. Se você estuda a Bíblia, e se você a examina, e estes pastores fazem isto, seu pensamento, ideias, mente, espírito, alma, está posta em Deus, e você sabe o que a colheita significa. O batismo no Espírito Santo, Deus estabeleceu o padrão, eles celebraram a colheita, estabeleceu o padrão, que o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias iria ajudar a colheita de todo o mundo para Jesus Cristo.
Deus me disse há um ano atrás: quero que você divida o tempo entre os Estados Unidos e outros países. Nunca vi tanta fome no estrangeiro. Nunca vi uma fome tão grande. Na primeira noite em Buenos Aires, no primeiro culto, estava chovendo no estádio do River Plate, muito mesmo. Não era só um chuvisco, era chuva forte mesmo. Chovia já há 1 hora e ainda chovia intensamente, e mais de 30 mil pessoas ficaram naquela chuva forte em Buenos Aires, Argentina. Na última reunião, domingo à noite, tivemos 70 mil pessoas, milhares e milhares, vindo a Jesus Cristo. É a colheita, é a colheita. Há uma outra coisa que quero dizer antes de passar a outro ponto. A festa da colheita, festa do Pentecoste, se dava na conclusão da colheita. Não se dava no princípio da colheita, era só depois que todo o cereal tinha sido colhido. A conclusão, então, a festa do Pentecoste começava. E eu quero dizer, o fim já está próximo. Eu sei do que estou falando. O fim já está próximo. Prepare-se para o arrebatamento. Igreja, prepare-se para a trombeta de Deus. Igreja, prepare-se para a volta de Jesus. Igreja, a trombeta está para soar. É isso mesmo. Em todo o mundo está havendo um derramamento. É o derramamento do Espírito Santo de que falo, preparando a igreja, trazendo os homens. Pois bem, não somente significava a conclusão da colheita, mas era também ocasião de imensa alegria. O batismo no Espírito Santo, usa-se o termo alegria. Numa festa de Pentecoste, grande alegria. Como expressar isso? A salvação nos separa do mundo. O batismo no Espírito Santo nos separa de uma religião morta, fria, que não tem vida. Não sei quanto a você, você pode ser diferente, talvez eu seja sentimental, mas quando vejo a bandeira do meu país agitada pelo vento, os meus olhos ficam cheios de água. Eu me ponho de pé. Eu entrei na Casa Branca há poucos dias. Havia representantes dos fuzileiros navais, da Marinha, da Força Aérea, do Exército. Estavam perfilados, estavam com seu uniforme de gala, estavam alinhados lá em posição de sentido, bandeiras desfraldadas. Fizeram isso para nós, pastores. Eu saí de lá emocionado. Igualmente, quando se fala do batismo no Espírito Santo, espere um pouco, vou mudar isso. Quando se menciona Jesus Cristo, quando se fala em Jesus Cristo, meus olhos turvam. Eu quero me pôr de pé, levantar as mãos para o ar e quero dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ele é glorioso, Ele vive para sempre. Ele é o mais formoso entre os milhares, a brilhante estrela da manhã. Aleluia! Glória a Deus! Ele me emociona. I get so thrilled with Jesus every moment of the day. I get so thrilled with Jesus. He's the life, the truth, the way. I get so thrilled with Jesus
He satisfies my longing soul. I get so thrilled with Jesus. Why? For He's the one who made me whole. Glória, aleluia. Aleluia. Alegria, 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 alegria. Você diz, Jimmy Swaggart, esse não é o meu feitio. Isso é o que queremos fazer, é que o Espírito Santo quer fazer, mudar essa personalidade fria, apática que você tem tido, lhe dar vida abundante. Glória a Deus. É dia de alegria. Vamos ao meu último ponto. Era uma santa convocação. Deus disse a Moisés, será uma santa convocação. A Bíblia diz que todos os homens compareciam à festa. Era uma das 3 festas do ano para a qual todos os homens deveriam ir, por causa da significação, da importância dela. Mas, como posso dizer isso? Quando uma denominação, um movimento, esquece que Deus é um Deus santo, quando se apoia na sua própria soberania e ignora a santidade de Deus, morrem. Isso toda vez. Você entende bem? Se há uma coisa que Deus é, Ele é 3 vezes santo. Os querubins diziam, santo, santo, santo. Eu não estou falando do legalismo, estou falando do Espírito Santo. Este é o seu nome, Santo, Espírito Santo, levando você aos caminhos de Deus e longe do caminho do mundo. Satanás, vendo esse esforço em que nos empenhamos em apresentar aqui a vocês hoje, por certo, está lutando com unha e dentes a fim de pará-lo. Isso causa mais dano a ele que qualquer outra coisa. Satanás tenta pará-lo. Quando Deus me falou há uns 3 anos atrás e disse, você tem uma mensagem para o mundo, entregue-a. Eu fiz o melhor. E vou continuar. E ele me disse também, você tem uma mensagem para todas as denominações. Entregue-a. Diga às denominações então que não faz nenhuma diferença o tamanho dos seus templos, quantas escolas ou seminários ou dinheiro tenham, sem o Espírito Santo não vão conseguir nada, não vão realizar coisa alguma. Eles precisam do Espírito Santo. E eu vou lhes falar sobre essas 2 coisas e então chegarei aonde quero. Você fala de oposição, todo o inferno veio contra nós. No entanto, temos visto centenas de milhares, não estou exagerando, centenas de milhares de pessoas trazidas para o Senhor Jesus Cristo, salvas pelo sangue do Cordeiro, batizadas no Espírito Santo. Do mesmo modo, nas denominações, apesar de toda essa oposição, temos visto, e eu creio que milhares, sem exagero, centenas de pastores nas diferentes denominações têm sido batizados no Espírito Santo, com a evidência de falarem em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedeu. Pastores, deixem-me dizer-lhes, isso é só entre mim e vocês. Vocês podem pregar uma excelente mensagem e o povo vai sair da sua igreja dizendo, que maravilhoso sermão. Não foi extraordinário o sermão, mas poucos serão salvos, poucos serão mudados. Mas quando você prega o que este livro diz, você vai irritar alguns, eles
querer que você saia, vão se zangar, mas haverá pessoas salvas e cheias do Espírito Santo, curadas pelo poder do Todo-Poderoso. E Deus disse: você tem uma mensagem para os pentecostais e os carismáticos também. Não serei bom pregador se eu falar aos outros e não falar o mesmo aos meus. Vocês protestantes, não desliguem sua televisão, ouçam-me. E vocês católicos também não desliguem, fiquem ouvindo. É difícil para mim dizer isso porque a reação, de um modo geral, vai ser a seguinte: sei disso. Você está falando algo pesado dos outros. Se você quer pensar assim, não há nada que eu possa fazer. Eu só cumpro o meu dever. Não é fácil fazer isso. E não quero que você responda, nem quero que você diga amém ou glória a Deus. Só quero que você ouça. Como já mencionei, a mensagem pentecostal é a mensagem da Bíblia. É a mensagem da palavra de Deus. É a mensagem de Deus para hoje. Contudo, quando o mundo todo lá fora, o mundo denominacional, o mundo religioso e o mundo secular em geral, quando eles pensam na mensagem pentecostal, eles em geral não conhecem esses homens ou o que pregam em suas igrejas, porque não estão lá. Se eles fossem a essas igrejas, sairiam de lá entusiasmados e gratos a Deus. Ou emocionados, podem zangar-se, mas sabem que ouviram a palavra de Deus. Entretanto, quando eles ligam o que pretende ser televisão cristã, ouçam-me. Como posso dizer isso? Quase todos aqueles programas na TV que têm o nome de pentecostal ou carismático, em geral, que os não crentes assistem, ou então aqueles que os crentes assistem, ou que ambos os grupos costumam ver, eles olham e observam e acabam dizendo se isso é ser pentecostal, não queremos saber nada disso. Muitos deles são uma afronta aos olhos de Deus Todo-Poderoso. A mensagem pentecostal é arrastada para o pó, para a lama. Prazeres, divertimentos são exaltados. Zomba-se de Deus, do Espírito Santo e também da palavra de Deus. Milhares e milhares de pastores denominacionais que têm fome por mais de Deus, ligam para esse lixo e dizem: se é isso que é, eu não quero. Saibam disso, a mensagem pentecostal não é brincadeira, não é imitação, não é uma piada, não é degradação de santidade ou santificação, não é um grupo de pessoas dançando lá na plataforma, clamando no Espírito, não é promoção de rock and roll debaixo da máscara do Espírito Santo. A verdadeira mensagem pentecostal representa algo, representa santidade, representa modéstia, representa decência, representa santificação, representa uma vida pura, representa o poder do Deus Todo-Poderoso, não apenas um show. Mas eu sei que alguém dirá: por
que você está dizendo coisas desse tipo? Porque Deus mandou. Direi porque isso se dá. Muitos dos nossos pentecostais e carismáticos não têm discernimento. Eles olham para isso e eles nem sabem o que é isso. Não há bastante da atividade do Espírito Santo operando na luz para que eles entendam o que está acontecendo na televisão em frente dos seus olhos. Não há ninguém no mundo que creia nos dons do Espírito Santo mais do que Jimmy Swaggart. Mas isso não é um show. E vou terminar. Alguns meses atrás, realizamos uma conferência para os pastores de mocidade. Mais de 2.000 deles se reuniram de todas as partes dos Estados Unidos. E ela se estendeu por uma semana, mas na terça-feira, Deus ajudou este pobre pastor a pregar, e não foi minha mensagem que operou, mas no final daquela mensagem, foi um desses cultos em que tantas vidas foram mudadas para sempre e sempre. Espontâneo, nada planejado, uma operação soberana do Espírito Santo. O poder de Deus varreu o lugar. Nunca em minha vida eu vi uma coisa dessas. Centenas de pastores jovens, pentecostais, carismáticos, alguns metodistas e batistas, estavam prostrados até ao chão, clamando, chorando, soluçando perante Deus. Já era quase meia-noite, talvez fossem quase 11 horas, quando saímos do santuário. O poder de Deus dominou aquele auditório, havia quebrantamento e lágrimas. 2.000 deles diante de Deus saíram de lá completamente mudados. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Direi isso para encerrar. Alguns dos meus telespectadores estão famintos por Deus. Querem mais de Deus. Não olhe para muita coisa que pretende ser pentecostal ou carismática. Não olhem para esses que estão tentando lhes dizer como você pode ficar rico. Você dá 100 cruzados e vai receber 1.000 de volta. Desligue, não perca tempo com isso. Desligue mesmo. E se puder atravessar toda essa sujeira que o diabo procura pôr na sua frente para atrapalhar, você vai achar o verdadeiro fruto da vide que está lá, e o Espírito de Deus que está lá, e Jesus Cristo vai mudar a sua vida e batizá-lo no Espírito Santo e lhe dar alegria indizível e cheia de glória. Curvem a cabeça, por favor. Curvem a cabeça e fechem os olhos. Quantos podem dizer: Jimmy Swaggart, sei que sou salvo? Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Eu sei bem, mas ainda não fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito concede, e quero ser cheio do Espírito Santo. Ergam as mãos por todo esse estádio, por favor, agora. Peço que todos no auditório se levantem, todos, por favor, se levantem. No santo nome de Jesus, peço que venham de trás, dos lados, da frente, do centro de todo esse estádio. Enquanto eles cantam, peço que cheguem, e todos os que ergueram as mãos, venham, por favor. Oh, there is a river that flows from God.
that Spirit within, great love. Won't you come to these waters? There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. Peço que olhem para mim agora, por favor, por alguns instantes. Olhem todos para mim. Primeiro, vocês vieram aqui para ser cheios do Espírito Santo. Não vieram para rogar, suplicar, esperar. Tudo isso é bom no seu lugar próprio, mas vieram para receber. Sabem, nos círculos pentecostais, por anos e anos, aprendemos que tínhamos de esperar muito antes de receber o Espírito Santo. Mas isso não é bíblico. É bíblico aguardar, é sim. Eu aguardo todos os dias. Você deve esperar diante de Deus, mas não há nada na Bíblia sobre esperar para receber o Espírito Santo. Eu sei que está registrado em Lucas: esperem até serem revestidos do poder do alto. Foi o que disse aos discípulos e aos outros. Entretanto, não se falava de eles receberem, estava se falando da vinda do Espírito. Ele não tinha vindo ainda. Foi dito a eles: esperem até que venha. E no momento em que veio, foram cheios naquele momento. E todas as outras vezes na Bíblia que vemos pessoas serem batizadas no Espírito Santo, foi sempre instantâneo. Depois que o Espírito Santo veio no Pentecoste, foi instantâneo. Atos capítulo 8, quando Pedro e João impuseram as mãos nas pessoas em Samaria, logo foram cheias. Atos capítulo 9, Ananias impôs as mãos em Paulo e ele foi logo cheio. Atos capítulo 10, Deus nem sequer esperou que Pedro acabasse o sermão. Bem no meio dele, o Espírito Santo desceu e Cornélio e toda a sua casa foram batizados no Espírito Santo. Atos 19, Paulo explicou ao povo exatamente como eu estou explicando aqui, muito melhor, por certo, e eles foram cheios logo que ele impôs as mãos neles. Assim, você veio receber o dom do Espírito Santo segundo. Ensinamos na Bíblia, Atos 2, Atos 10, Atos 19, que todo recipiente, como eu disse na mensagem, fala em outras línguas, conforme o Espírito de Deus concede. Nós cremos que é evidência física, inicial de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Existem e vão aparecer muitas outras evidências, mas esta é a evidência física inicial de que você o recebeu. Terceiro, você pode falar em línguas, meio-dia, ou pode falar umas poucas palavras, mas você está cheio do Espírito Santo. Não é por quanto tempo se fala, não é isso. Só representa o que você tem. Pode ser um pouco, pode ser muito, mas Ele dará a você isso quando você crer nele. Mas só há duas coisas que impedem você de ser cheio. A primeira é incredulidade, descrença. Se você está aqui e não acredita, a Bíblia diz: Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mas se você vier com fé, isso não quer dizer que entende tudo. Pode haver uma porção de coisas que você não compreende, estou bem certo disso, mas isso não é falta de fé, é não saber. Mas ponhamos isso de lado. O problema que leva muita gente a não receber o dom do Espírito Santo é por não saberem submeter-se ao Espírito de Deus. Ele quer enchê-lo. Jesus deseja batizar você e, na verdade, Ele é o batizador do Espírito Santo. Ele quer encher você, mas você não sabe submeter-se. Daqui a pouco vou pedir a estas pessoas aqui que imponham as mãos sobre vocês
E eu sei que vocês não vão fazer, mas não quero que vocês sacudam ou que os forcem. Não é você que enche e não sou eu. Se pudesse eu faria, mas não posso. Jesus é o que batiza. Você só pode ser a mão de Jesus, é isso. E trate sempre essa pessoa, eu sei que vai fazer isso, mas para o bem dela, trate-o como uma dama, como cavalheiro. Trate-os desse modo, deixe o Espírito atuar. E quando você impõe as mãos, você deve falar em línguas, você mesmo. Agora ouçam, quando impuserem as mãos em você, eu vou pedir que levante as mãos, você não tem de fazê-lo, mas ajuda. É um sinal de submissão a Deus. Você não deve começar a rogar em português. E não quero que você rogue em português. Nem mesmo peça a Deus em português para enchê-lo do Espírito. Você já pediu. Ele sabe que é por isso que você está aqui. Mas por que você não quer que eu louve em português? É porque não dá para falar duas línguas de uma vez. Se está falando português, não pode falar outra língua. Ele quer enchê-lo, mas não pode. Ele não terá chance. Assim, segundos depois de orar e de pedirmos que imponham as mãos em você, você deve falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus conceda. Agora, ouça com atenção, lá no seu íntimo, quando orar, se você crer nisto, vai acontecer. Ele disse que aconteceria. Deus não disse, eu vou pensar nesse assunto, mas disse, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, lá dentro de você, porque o Espírito lá está. E quando você é salvo, o Espírito Santo entrou, mas não tem completo domínio como ele deseja. O revestimento do poder do alto no seu interior. Você vai sentir, ouvir algo, chame isso o que quiser, palavras que não são em português ou qualquer que seja a língua. Não é a língua que você aprendeu na sua infância, mas a língua que você não sabe qual é. É o Espírito de Deus dando a expressão. Entenderam? É o Espírito de Deus dando a expressão. E é tudo que Ele vai fazer. Ele não fará você falar em línguas. Ele não o porá em algum transe para você falar em línguas. Ele não irá forçá-lo. Ele dará a expressão a você. Então falará. Você não está procurando línguas, mas as línguas virão. Você deseja que o Espírito Santo entre? Mas quando ele entrar, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. E ele está pronto a enchê-lo. E ele está pronto a batizá-lo. João disse, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Glória a Deus! Ele está pronto a batizar. Não importa se você é católico, nazareno, batista, Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Quadrangular. Ele está pronto a batizá-lo agora. Em alguns segundos você estará falando em outras línguas, porque ele está pronto. Agora curvem a cabeça e fechem os olhos e ergam as mãos, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus, viemos a Ti confiando. Viemos a Ti pedindo que venhas derramar o Teu Espírito, como prometeste que irias fazê-lo sobre toda a carne, sobre todo homem, mulher, jovem e criança neste lugar. E eu peço em nome de Jesus que o rio de Deus percorra todo este auditório, corra em cada coração, corra em cada vida, corra em cada alma, corra em cada espírito, corra em cada pessoa presente, e no grande nome do Senhor Jesus Cristo, sejam cheios do Espírito Santo. Imponham as mãos agora, em nome de Jesus. Aleluia.
He got a hold on me. One more time. Well, his love sure got a hold on me. And his blood, it washed away my sins and cast them in the deep blue sea. Oh, his love will drive away all fear and bring you sweet victory.